bem-vindos a todos a mais um podcast, este por sua vez gravado no dia 4/11/2019. Não se esqueçam de visitar o site mkbrsimpson.com, onde meto os MP3 antes de estarem disponíveis no YouTube e está lá praticamente tudo o que eu já gravei. Episódio 58. Já são uns episódiozinhos. Obrigado pela paciência de quem me ouviu, enquanto eu purgo verbalmente a minha insanidade mental. Não se esqueçam também de visitar uma tasca muito racional que existe aí nos subúrbios, junto à esquina, perto das vossas casas. A tasca do Humberto, onde há gente sempre muito interessante a terem discussões atuais, informativas, muito bem informadas e o tirar do meu chapéu ao projeto feito em particular, acho que tem reunido muita gente e é sempre um pouco mais íntimo quando as pessoas falam, pelo menos entre elas, como se fosse uma tasca virtual, porque aquela tasca é mais que real na cabeça de quem participa. É um bom projeto, dá para conhecer as pessoas com que estamos a lidar, porque são pessoas que andavam, como todos nós, perdidos neste beco escuro, a falar com as paredes, até que de repente ainda temos esta possibilidade tecnológica de interagirmos uns com os outros e é de aproveitar enquanto nos deixam falar. E é exatamente também por aí que eu se calhar queria começar. Tenho uma novidade para vocês. Eu, tal como um político disse na semana passada, assuntos para varrer para debaixo do tapete, aqueles 4 primeiros, e eu vou falar neles. Que é que se lixe? Porque está aqui uma demonstração da hipocrisia mediática que é irresistível. Desde scripts. E depois lá está, visto que as eleições vão ser no dia 6, daqui a 2 dias, isto são assuntos que estão a cair no esquecimento se eu não os gravo já. Nem vale a pena sequer falar neles no futuro, porque eu nem sequer acredito que estes assuntos em particular venham a ser falados no futuro, porque não me parece nada mais que aproveitamento político, como se calhar o nosso caso em tanques. Não é que as coisas não sejam graves, mas às vezes a gravidade das situações escala a um nível ridículo e situações altamente graves passam em rodapé e são absolutamente ignoradas em termos mediáticos, porque não deve haver aproveitamento político da situação em particular. Desconfio eu, farto de ver este jogo. Enfim, então também, o que é que eu disse que ia descartar para baixo do tapete a semana passada? Foi o Tashugi, o cortado às fatias. Engraçado como os nossos mídias só 2 semanas depois é que descobriram como Mr. Sawbones e aqueles 15 gajos que entraram na embaixada da Arábia Saudita na Turquia foram cortar o bacana às fatias para sair com o corpo mais compacto. E um desses, digamos, o médico legista principal, um porta-voz de amigo de senadores, farto de ser fotografado nos Estados Unidos, tem a alcunha do MSB, que é o Mr. Sawbones, porque também é as iniciais do nome dele, e é caga nisso. Só sei é que, porra, bem, os nossos mídias chegaram bué tarde, mas eu nesse caso nem sequer vou tocar. Simplesmente meti para aqui um soundboard, vou tentar introduzir aqui uns clipes na equação e tal. Fazer assim uns jingles pelo meio para o Tashogi. Tenho aqui um sound clip. The foot bone's connected to the ankle bone, and the ankle bone's connected to the shin bone, and the shin bone's connected to the knee bone, and the knee bone's connected to the thigh bone. Yep, he's all together. Looks like that's Khashoggi. E pronto, está resumido o caso. Então vamos passar aos pacotes explosivos. Eu tenho que meter para aqui uns jingles. É que isto é só carregar no numpad e cada cena corresponda. Tenho aqui um, por exemplo, para quando os liberais ficarem todos assustados porque alguém quer ou alguém está a praticar políticas nacionalistas em relação ao interesse de quem votou neles. E por aí fora. É um soundboxing para aqui uns sons. Uau. Este aqui para todos os liberais que também testam o Trump. Don't worry, this will all work itself out. They're still going to have to go out and put a bullet in Donald Trump. E pronto, muito simples. Dei aqui uns tweaks uns edits aqui e tal. Vou começar a meter assim um soundboard pelo meio, a ver se consigo integrar no meio da confusão toda. Mas então vamos lá começar isto a sério. Portanto, vamos começar pelo César Sayoc Jr., o bacana, maneira de dizer. O gajo que andou para aí enviar pacotes explosivos a promover a candidatura dos democratas ao Senado. A ver se finalmente mudam a tendência e tal. Muito interessante. Este gajo, para já também foi uma... Porque isto depois também está ligado à rede social que foi fechada, que foi o Gab.
Por isso é que temos que também aproveitar aqui, enquanto temos esta rede social aberta, enquanto o Twitter ainda está, digamos, a fechar os olhos, enquanto a gente se esconde por trás das cortinas para termos as nossas discussões e andamos aqui praticamente a falar com as paredes, mas que belas paredes e que belos ouvidos nos ouvem, temos que aproveitar isto, porque este pequeno incidente é que nem sequer dá para perceber muito bem, porque eu depois quero ver a curto, médio prazo, nem é preciso muito, o impacto e a relevância que estas notícias vão ter, a ver se vão ser recordadas daqui a um ano, a ver se isto não passa tudo uma grande farsa, que é o que também me parece, não no segundo evento, mas neste em particular assim um bocadinho. Portanto, tivemos aqui o SEOC, dá-me vontade de chamar o SEAT, mas pronto. Andou a enviar bombas para os sítios errados. Não, engenhos explosivos. Oh, como é que eles querem dizer? Eu até tenho que... É melhor adotar o termo, senão ainda põe um algoritmo de censura aqui o podcast. Mas vamos dar então o background. Isto foi aquele pânico de engenhos explosivos feitos de plástico, que também não confere muito, e muito leves para poderem ser enviados por correio e não ter que precisar da deslocação do indivíduo ao posto para comprar um selo devido ao peso. E as fotos, nunca tinha visto também, fotos a serem tiradas por jornalistas antes de ser confirmada a segurança do engenho rebentar ou não, porque pelo pânico que gerou mediaticamente. Não sei, parece que faz parte dos protocolos de segurança. Vamos então entrar com o... E isto o mais engraçado é que a maior parte destes clipes são da CNN. E a CNN vai aproveitar aqui mais à frente o script. Eu diria até apresentar o script à testemunha, que é uma coisa muito gira. Mas vamos então começar assim com uma breve introdução do caso, só para fazer um refresh à mente, como nos foi noticiado esta campanha eleitoral muito sofisticada. Temos que olhar para a frente, é porque estas técnicas, à medida que têm sucesso, as pessoas por trás da cortina fazem-nas passar em cascata como informação para, quiçá, mais tarde ou mais cedo em Portugal, haver até uma catástrofe disfarçada em aproveitamento político para aproveitamento eleitoral, porque eu não me admiro de maneira nenhuma que isto esteja a acontecer, mas vamos lá então começar. Fran Townsend served as Homeland Security Advisor to President George W. Bush. She is now Senior National Security Analyst for CBS News. They knew what they were doing enough to make a bomb, Fran, but certainly not in a very sophisticated way. That's right. What we're hearing from law enforcement is it's a crude device. It would have been lethal if opened and detonated, but it's not a standard recipe. And so what we're hearing from law enforcement sources is this is an individual. He didn't go on the internet and just pull down a standard Al-Qaeda recipe, which we've seen before. So he's left his own signature, right? There's something unique about the way this has been put together, which will be very helpful to investigators. But the notion that it's PVC and not metal, and so potentially could get through a metal detector is a little frightening. That's right. This is somebody who thought about it. Listen, that's also the reason you have all the return addresses being Debbie Wasserman Schultz to all these Democratic leaders, thinking that perhaps it wouldn't be screened because it was familiar. They would have expected something from her. You think an arrest happens quickly in a case like this? I do. I think there'll be lots of breaks. This is somebody who's made plenty of mistakes. The wrong address to Eric Holder, misspelling John Brennan's name. John Brennan doesn't work at CNN. He works at NBC. And so this is somebody who's made plenty of mistakes along the way. All of the outside packages are identical. Six stamps, 2 tiers, printed labels. This is somebody who's likely left a lot of clues. Odd, but still scary. Yeah. Fran Townsend, thank you very much. Yeah. Pronto. Assim, em primeira impressão oficial, depois de, como foi dito, desta maneira, tipo preliminar, mas dentro dos organismos de comunicação oficiais, não é? Os oficiais, daqui é que mesmo, daqui é que é, não é? Aqui é que é o ponto de partida. Ora, o criminoso em particular, na altura até nem se sabia que era só um, até falaram em múltiplos, mas o César Sayak, whatever, portanto, ainda não tinha sido identificado, mas já estava aqui a ser demarcado um monte de erros que já tinham sido detectados tão prematuramente em relação ao plano de ação do indivíduo em particular. Vamos pela versão oficial, porreiro. Bem, já há aqui tanto problema dentro da ação dele que até nos faz, ou faz-me a mim, questionar apofaticamente que se calhar então continuamos aqui no meio de uma república de bananas virtual, ou seja, as forças de segurança digitais que andam sempre a monitorar o terrorismo e precisaram do Patriot Act para os 11 de setembro para vasculhar, cuscovejar,
compilar numa base de dados toda a nossa vida através de redes sociais que foram financiadas por mecanismos que queriam simplesmente compilar data para motivos de segurança, para depois passarem um atestado de incompetência a si próprios, porque alguém tão incompetente tentou fazer algo que não teve nenhum resultado, senão um pânico e um alarmismo total e um aproveitamento político, como o nosso caso em tanques, abismal. Isso é que é o verdadeiro resultado, mas é falar dentro daquele contexto normal. E agora, e como um dos alegados, uma das alegadas vítimas foi a corporação em particular desta propaganda que vem em cascata desde o império da CNN, a CNN conseguiu, isto é uma entrevista que vai ser migrada, e aqui o engraçado, porque isto vai ser passado cronologicamente. Isto é uma entrevista à patroa do gajo, do SIAC. O homem parece ter o nome do SIOC, o César, pronto. César SIOC, whatever. Isto era a patroa dele, a falar dele. E vai ser apresentado numa forma cronológica. E vamos assumir que a mulher está a falar a verdade, porque eu vou já assumir à partida que ela não só está tipo a ler um script, como por não ter prática, se calhar, neste tipo de evento, acaba por... se isto fosse verdade na minha cabeça, os factos que ela vai dizer no fim eram logo os factos iniciais para começar a conversa, porque eu não percebo como é que alguém que espeta um microfone e depois a própria jornalista parece que está a conduzir o testemunho. Parece que está a aliciá-lo ou a fazer lembrar de pontos que parece que só se vai lembrar no fim. E ao mesmo tempo parece o elogio dela ao personagem e todos os defeitos que lhe vai pondo gradualmente e cronologicamente em relação ao personagem que está a descrever, é aquela guardou mesmo o melhor para o fim, quando neste tipo digamos, de entrevista, o mais relevante é que deve ser dito imediatamente. Se calhar sou eu que estou errado, mas vamos começar porque, obviamente, e depois aqui também, a partir daqui começa a vir o ataque à rede social, ao Gab, mas eu acho que foram... Enfim, eu depois guardo o comentário, mas vamos ouvir então esta atriz amadora, por assim dizer, a começar a desbobinar o script especificamente escrito para a CNN para conseguirem se encaixar até a si próprios como vítima e organismo de credibilidade com um testemunho deste calibre. Dentro dos meus ouvidos céticos, pelo menos, vamos ouvir. I was shocked. I couldn't believe it. My hair stood up. I knew he had issues. He really was not. He definitely beat to the beat of his own drum. He was anti-gay, anti-black, anti-Jewish, you name it. Everybody that really wasn't white and wasn't a white supremacist didn't belong in the world. That's what he used to say to me all the time. But I really was shell-shocked when I found out it was him. I really couldn't believe it because as far as an employee, he was on time, he was cordial, he was articulate. I never had any problems with him. There was no theft. My customers liked him. But it was just his political views that scared me. Basically, he was a model employee. That's what I can't understand. I'm sitting here saying to myself, what happened? Pronto, e assim para começar, o que é que a gente ouviu? A mulher entrou logo a matar, mas isto não é nada, acreditem, é que isto é que é o mais irónico. Anti-negra, anti-judeu, anti-isto, os pensamentos políticos dele, parece que está já assim até a preparar o caminho para plataformas que nós usamos para dar as nossas opiniões políticas serem aquele fator que divide imediatamente o cidadão racional como alguém que faz este tipo de ação muito mal contada, porque esta história é muito mal contada, mas está aqui o segredo de aparentemente ser um terrorista, ou um ativista, ou um Unabomber, um Ted Kaczynski, eu não sei. É ser um empregado exemplar, chega a horas, faz o teu job porreiro. Porque o problema, o que faz desconfiar é mesmo seres, digamos, alguém que tenha pensamentos políticos um bocado diferentes do status quo, mas desde que cumpras o teu horário. E é engraçado que no meio deste primeiro só clipe, a maneira como ela começou,
para acabar num. Mas era um empregado exemplar? Bom, enfim. Pelo menos aí temos que dar razão aos marxistas, porque realmente o regime nazi foi bastante eficaz para ter derrubado nos primeiros 3 anos, até os aliados interferirem, etc, etc. Vamos lá então continuar. Independentemente da paranoia, desde que da paranoia política, digamos assim, o que interessa é ser um empregado exemplar. Porque de resto, mesmo ela sabendo que ele tinha aqueles ódios todos, como disse logo no princípio, mesmo assim consideram na cabeça dela. Ora, nós, tipo, descrevendo alguém assim dessa maneira, um empregado exemplar, e até vai dizer que ainda queria mais como ele. A ver se isto tipo bate bem. Deborah, it almost sounds like two different people. I mean, you're talking about an employee who shows up on time, who was, as you said, cordial, but he had issues. I mean, and when you talk about the things that he's spouting, clearly he had issues. Was he violent? Not at all. There was no violence at all. I mean, he made it a point. He knew I was a lesbian and a very proud lesbian. And he made it a point to tell me that, you know, God had made a mistake with me and that I should burn in hell. And along with my other black friends. Para já, claro. Adicionou dentro do pacote a sua lesbianidade. Ok, tudo bem. Mas não só. A sua super. Eu só gostava de saber. Epá, é que é na boa. O meu comentário é só tipo. Será que eu posso sair hoje à rua e considerar-me assim um super hétero? A ver se ninguém me manda um ovo. É porque ainda por cima está-se a pôr naquela posição. E lembrem-se da maneira como ela está a descrever ele. Apesar de ser um empregado exemplar, ela sabia que ele tinha aqueles problemas de opiniões políticas e sociais. E como ela até se considera não só uma lésbica, mas uma super lésbica, o próximo filme da Marvel, de certeza, mesmo assim ela continua a tocar no ponto que ele era um empregado exemplar e a repórter sempre a conduzir o script por ali afora. Your face. Absolutely, absolutely, absolutely. But my mother brought me up to always, you know, believe the best in people, you know, and turn the other cheek. And I've had people not like me because I've been gay. And to me, I didn't have to go home with him. He was not a friend of mine. I just hired him. He did his job, and that's how I looked at it. But as far as an employee goes, he really was wonderful. I wish I had more like him as far as that aspect goes. A única cena é que ele dizia que mulheres como eu, que sou uma super lésbica, devia arder no inferno, mas tirando isso, ele era um bom empregado. Eu não sei se estão a imaginar assim uma relação de trabalho no vosso local, tipo, pá, ele é competente, simplesmente tudo o que sai da boca é ódio de morte a toda a gente que o rodeia, mas de resto, eu não tenho queixas nenhumas em relação ao seu trabalho. Então vamos lá andar assim mais um bocadinho para a frente. Pronto, acho que se calhar aqui o Centro de Emprego tem que começar a mudar o formulário de perguntas de formas sociais, tipo, já agora, que trabalho é que querem, quem é que vota ou qualquer coisa, mas agora vai haver aqui uma escalada que a repórter está mesmo naquela. Então, vê lá se lembras daquilo que falámos, tipo, porque já foi dito bastante, mas ainda não é nada. Que é o estranho, que já devia ter sido dito. The van was frightening. I wanted to ask you about the van because there has been so much attention on his van today. Did he bring that very same van with those very same stickers to work? Absolutely, he did, and that's why I hired him to drive at night. I couldn't have him driving in the daytime. I had him driving at night. He parked the van around the corner. I never got any complaints from any of the customers. If I did, he would have been fired. I can't. E repare-se que estamos a falar da carrinha, com que ele andava para trás e para a frente. E ainda foi autorizado a conduzir uma hazmat van, daquelas para controlar qualquer ataque bioquímico e etc. Que pessoas que têm como condição contratual imediata é não ter cadastro, e ele, como vai ser dito por ela, já tinha alguns tipos misdemeanors anteriormente, por isso não sei até que ponto é que ele era qualificado para ter aquele trabalho, mas... Muito importante, vamos ouvir a descrição que ela vai dar da carrinha. E isto é a primeira descrição que ela dá, ok? É só para manter em mente. Esta é a primeira descrição. And this is what people seem not to understand. I can't fire somebody because of their political views. Whether they don't like me or they don't like a black person or a gay person, I can't do that.
por acaso, eu já li vários comentários, é porque por acaso na Flórida até é permitido, na Califórnia é que não, e isto como deve ter sido um script vindo ali dos lados de Hollywood, isto é um faux pas legislativo em termos de testemunho aparentemente, porque na Flórida há quem ande na net a dizer que sabe melhor do que eu, que naquele estado, por acaso, é permitido despedir alguém por ideologia política, que até vai um bocado contra a Constituição americana, mas aparentemente dizem, entendidos melhores do que eu, não tenho razões para duvidar, não tenho a certeza, mas pronto, esse pormenor. I can't. As much as I'd like to, I couldn't. But his van was freaky scary. I actually was talking to my brother a few minutes ago, and I was telling him he was driving me home one night because it was raining. And when I got in the van, I just remember looking, is there any way I can get out? Because I said he really appreciated me as a general manager, liked me, but hated me as being a lesbian. So I always wanted to make sure, if he ever offered me a ride, that I could find a way out of that van. Deborah, that's actually what I wanted to ask you, that you've been inside that van. Can you describe what you saw inside? The van had a lot of McDonald's, Taco Bell boxes, a lot of laundry. Hygienically, it was filthy, it was dirty, it was smelly. There was beer bottles in there, vodka bottles in there. But he... Ok, ouvimos esta descrição, não é? Estava sujo, estava porco, tinha tudo. Parece o apartamento mais novo de um homem solteiro. Pronto, qualquer coisa desse género. Foi isso que ela disse. Primeira impressão, naquela, pronto, falaram da carrinha. Esta foi a descrição que ela deu. Vamos lá ver se a jornalista aos poucos consegue puxar um pouco mais. He always dressed impeccably. He always had on nice cologne. He always looked great. If he was delivering my food to me, I'd say, hey, come on in. He always played the part very well. And maybe that's just it. He played the part real well. Was it your understanding he was living in the van at the time when he worked with you? No. He told me that his family, they were from the Seminole tribe, and he had a home on the reservation here. And he also had a home in Plantation. And he was very proud that he just got accepted into driving like a hazmat trucker, going to the different ports with biochemicals. And he was going to school in North Carolina. And he was very proud of that. I saw in the Washington Post you told... Isto do hazmat truck, cá por mim, foi a parte da ligação, porque por causa dos envelopes com o pó branco, para dar aquele pretexto que ele tinha acesso a. Eu não estou a dizer que não tenha sido um lone wolf, que tenha feito qualquer coisa. A história é que se calhar está a ser muito convenientemente instalada, porque isto pode ter sido mais um daqueles fishing expeditions que o FBI faz às vezes a pessoas com tendências um bocado mais radicais, como ele andava no Gab e tudo, porque isto depois eu já trago esses clipes. Pode estar a ser, digamos, sanitado. Não estou a dizer que ele não tenha o feito, estou só se calhar a propor é que, além de já ter, digamos, o capítulo final escrito, houve aqui um patrocínio e um incentivo para criminalizar alguém que tenha um pensamento um bocado mais radical e levá-lo a um ponto que ele sozinho nunca havia de o fazer, se não fosse às vezes estas formas destes serviços de inteligência secretos mostrarem trabalho sem estarem a ter trabalho, porque o trabalho deles é subverter ainda pior estas situações. Mas vamos continuar a ouvir, porque agora começa assim um bocado a escalada do que mais ela viu na caravana, e por mais que ela diga que era um empregado exemplar, por outro lado também admito que a vontade dele era que ela ardesse no inferno, e mesmo assim entrava na carrinha dele, sempre à procura de um local para sair, toda porca, toda suja, cheia disto, cheia daquilo, mas ainda falta o melhor, que a gente já devia ter sabido por esta altura, o melhor. There reported that inside the van there were puppets with their heads cut off and mannequins with their heads cut off. Puppets with that. Mannequins and puppets and nooses, but that was on his van also. There was Ku Klux Klan, there was Nazi symbols. Epá, bem, de repente a coisa entrou num contexto. Ora, se vocês estivessem a dar um testemunho
assim para as câmaras e tal, e já até tivessem contado a história noutros meios de comunicação social e quisessem dar a evidência da autenticidade do vosso testemunho, se calhar as primeiras coisas começavam logo a referenciar antes das cervejas no canto, antes dos pacotes da McDonald's, antes de seja lá o que for. Além dele ser um empregado exemplar, nunca esquecer, se calhar a memorabilia nazi do Ku Klux Klan, se calhar isso era um pouco mais relevante para o caso, mas a mulher já deve estar cansada, não sei. Mas eu acho que de uma forma natural e orgânica era logo por aí que a gente se começava, digamos, a manifestar como testemunho, apesar de ele ser um excelente empregado, não é? Mas vamos continuar a ouvir a descambada total. E a jornalista ainda a aproveitar para pôr a CNN ao barulho, porque aparentemente também chegou lá uma cartinha dele e não sei o quê, para se autopromoverem, contextualizarem a situação e, de certa maneira, fica aqui um testemunho tremendamente, cronologicamente, sem fazer sentido na minha cabeça. Mas pronto, é o que eu acho. Did he openly talk proudly about, did he call himself a white supremacist? Did he openly talk about it? Yes, he called himself a white supremacist, and he called himself a Nazi supporter. And So did he talk loved about, Hitler. I mean, if you look at his van, you see stickers of President Trump, Vice President Pence. Did he talk about the president? He talked about Obama and Hillary Clinton, that he detested them, and that I would be on that island that he blew up with them. So those two, the only two. Mas mesmo assim, apesar de ele me pôr numa ilha onde o Obama e Hillary Clinton iam explodir, ele era um empregado exemplar. E claro, né? Bem, é que manda tudo para o pacote. Tudo que é má conotação em termos mediáticos e sociais e de programação social. Mete tudo, é um supremacista, é um nazi. É o gajo que me ia querer. O que vocês quiserem. Ele tinha um mini gulag dentro do congelador no frigorífico. Eu vi por trás de 3 caixas da McDonald's e um manequim com a cabeça cortada, juro. CNN. And as a matter of fact, Rachel Maddow, I love Rachel Maddow, and we talked about her, and she was one of the other lesbians that was going to go on the island with me. Did he talk about where he got this from? I mean, did he talk about, because he's seen it, he was seen during, 2016, and he's been at rallies, he's posted about being at rallies for the president. Did he talk about where his burning hate of CNN came from, or of anyone else? No, he just said that the people that he labeled were very weak, and that he wanted to purify society. So in order to do that, he would have to get rid of the gays and the lesbians and the transgenders and the blacks and the Jews and whoever else didn't follow his suit, whoever else didn't follow his policy and political views. Irgendwelchen Anhänger, irgendwelche Weltanschauungen, sondern das hier sind. E pronto, é mais ou menos esta a imagem que nos tentam passar. Isto foi o soundbox. Agora tenho que começar a curtir com isto. Tenho é que arranjar cenas mais curtas. Mas pronto, cá está. O que é que ele era? Ele era tudo. E onde é que ele andava? Ele andava no Gab. E isto é a primeira parte. Mas mesmo assim, antes de passarmos para aí, porque ainda vamos dar uma voltinha ali à sinagoga. Antes de passarmos para aí, claro que os primeiros reportes deste atentado, muito engraçado. Isto tinha que ser, é óbvio, mas alguém fica surpreendido com haver uma reportagem prematura imediatamente neste contexto. This feels like a spot. I have this fear that it could be some Russian operation too, and designed to do what's happening now. More of this, and so in some ways we shouldn't rule out. I mean, I'm just saying it's a very strange moment. Né? Tinha que ser, mas é claro que tinha que ser. E agora vamos ouvir uma opinião do mesmo lado da questão, mas com um discurso radical, que isto é para começar a entrar na ironia, e eu fiz aqui este jingle, onde é que está? Don't worry, this will all work itself out. They're still going to have to go out and put a bullet in Donald Trump. Isto também foi uma conclusão, saída logo na altura em que isto começou a ser uma notícia ainda pouco fundamentada, com poucos factos, mas a especulação leva logo ao ponto de que lá está, devido à incompetência de alguém que falava até minimamente, ou seja, dentro dos factos oficiais que nos fazem acreditar, alguém que até era tão
alto no seu discurso como é que esta rede toda que nós temos todos por cima em relação a tudo o que a gente possa pôr na internet deixou escapar pelas entranhas do Big Brother, mas ao mesmo tempo lá está, foi o Gab, e o Gab teve que ir abaixo porque até convém, não vá vir a ser, digamos, uma concorrência de futuro, mas este é o tipo de discurso que depois permite, muito prematuramente, ser dado por alguém que pronto, tem uma tendência ideológica mais de esquerda ou mais democrata, como é nos Estados Unidos, é-lhes permitido dizer isto no mesmo canal. Este por acaso é a SNBC, não é o mesmo, mas pronto, é a mesma estirpe. Podem dizer isto sem lhes, tipo, dar algum tipo de constrangimento ou um pedido de desculpa por falarem de uma forma tão radical. Here's the thing. Trump is still a very powerful force right now, and he's still holding a lot of the part of the base that is very activated by his message, the nativist message that's got a fraction of the base very energized. And the donor class can't just sit back on the sidelines and say, oh, well, don't worry, this will all work itself out. They're still going to have to go out and put a bullet in Donald Trump, and that's a fact. E pronto, e uma pessoa pode dizer isto. Imaginem um branco, como este era, dizer no tempo do Obama o mesmo do Obama. Meu Deus, mas é que não pode ser. Mas pronto, saindo agora destes brindes enviados pelo correio para a campanha democrática, que continuo a pôr assim, digamos, a minha ficha ali na mesa da roleta, que isto daqui a um ano é um assunto não assunto, vamos passar para o Robert Bowers, que foi o bacana, desculpem o termo, não é de propósito, foi realmente alguém, whatever, que entrou, matou pessoas iguais a todas as outras, não é por serem um bocado, enfim, há sempre aqui uma preocupação maior, e isto foi a gota final que mandou o Gab abaixo. E obviamente que inocentes morreram, mas eu falo assim pelo critério de igualdade que nos é vendido, e quantos mil é que deste lado valem em relação aos 11 que valem do outro lado. Porque é que estes 11 provocam uma mudança maior do que estes 1000, que amanhã mais 1000 vão morrer, e é socialmente aceitável, enquanto estes 11 é socialmente intolerável porque nós somos todos iguais. Isto está para aqui uma confusão, isto é que me faz a impressão, porque é crua à brava a gente falar da morte das pessoas como números, mas é assim que também nos é descrito na televisão, é assim que nos é descrito historicamente, é assim que se pesam ditadores, e mesmo assim tem que se esconder uns números de um lado ou deturpar uns do outro, mas afinal quando é que a gente começa a praticar a nossa própria justiça em termos ideológicos para tirar o nosso azimuth de equilíbrio do que realmente temos aqui apresentado à nossa frente? Mas temos apresentado à nossa frente uma tragédia, esta bem maior que a brincadeira das bombas, porque as bombas não matou ninguém. Só deu a oportunidade a muita gente fazer uns castings assim para as notícias e fazer qualquer coisa, mas também, de certa maneira, parece que houve aqui um aproveitamento até pelo, digamos, a indústria do Silicon Valley ter mandado uma rede social que podia mais tarde vir a ser algum tipo de concorrência. Isto não é assim nada fora do outro mundo, são trocos passados num cheque, os mídias são baratos, nunca se sabe o que é que pode explodir um serviço de um dia para o outro, às vezes basta um vídeo, porque até o Twitter começou com uma cena qualquer da Rihanna, foi o que deu-lhe assim uma projeção na altura que andava com o bacana que lhe dava nos cornos, e aparentemente a gente tem que se preocupar bué com isso, porque há pessoas que podem publicar violência na internet que levam likes, e os nossos vizinhos às vezes andam a bater nas mulheres e a polícia recusa-se a aparecer aí por causa destas leis estúpidas, e isto é muito confuso, mas não interessa. Vamos ouvir o background então do Robert Bowers, quando a cena começou. É um bocado mais curto, porque daqui vamos passar para o Gab, porque não só no primeiro caso o CEO começou logo digamos, a abrir o seu serviço para investigação de forma legítima, mas o engraçado é que parece um homem de integridade, temos aqui o ouvir no sítio certo, porque isto os mídias estão-nos sempre a enganar. Vamos ouvir então o background do Bowers para começar, só para refrescar.
Drape with a tarp, and I don't think it's too much of a leap to say that that was the car in which Robert Bowers drove to the synagogue today to perpetrate this horrible act. He was found to have a AR-15, a semi-automatic assault rifle, 3 handguns, and multiple rounds of ammunition. That was able to kill and murder 11 people, wound 2 others, and wound, in addition, 4 police officers. We've sort of patched together a little bit about a history about him. We don't know much, and what we do know, we know from social media. A right-wing, an extremist right-wing website called Gab.com, on which he's posted several postings. Uou! Ouviram logo assim a definição de como a rede social do Gab foi logo descrita? Logo, e estamos a ouvir basicamente a voz de uma múmia. Que tipo, a última coisa que sabe, por exemplo, é se calhar instalar um software gratuito sem deixar que o McAfee se instale como scanner, como malware no seu PC, porque next, e a minha password é password. Mas o Gab foi logo descrito daquela maneira. Epá, muito pouco eu participei no Gab, abri logo como conta alternativa, foi um bocado por causa do que aconteceu ao Stabat, como prevenção. É um serviço que continua fechado agora, quando eu estou a gravar este podcast. Mas sinceramente o Gab, para mim, eu não vi discurso de ódio. Eu vi era sinceramente, e assim dia não, um bot de um serviço qualquer de prostituição, com uma grossa qualquer, a tentar-me adicionar. Foi a única coisa, e depois é muito vazio. E a aplicação funciona mal porque foi banida de vários, digamos, providers de serviços como a Google Play, etc., como já vamos ouvir daqui a um bocadinho. Porque lá está, já estavam sob ataque. Aquilo podia ser. O Gab, de certa maneira, até subiu pontos na minha consideração por estar a levar com este sistema que de repente até lhe está a dar mais promoção, o que é um perigo, porque depois alguém pode passar um cheque e a ideia passar de a motivação mudar imediatamente. Mas vamos continuar a explorar, porque isto pode acontecer com o Twitter. O Twitter precisa assim de mais uns tiros, não é assim um à primeira, mas 5 ou 6 escândalos assim de seguida deste calibre e vão ver a alçada a aumentar. E o Facebook, como coitadinhos, como daqui a um bocado já passa um clipe. Including statements such as Jews are the children of Satan. He also took particular aim at an organization called HIAS, which is the Hebrew Immigration Assistance Service that deals with relocating Jewish refugees. I'll read that. HISS likes to bring invaders in to kill our people. I can't sit and watch my people get slaughtered. Screw the optics, I'm going in. He posted that only hours or possibly within an hour of entering the Tree of Life synagogue shortly before 10 a.m. this morning and shooting people inside. E pronto, e pelo discurso vago que ele teve. E o mais engraçado é que a conta do Gab dele aparentemente só tinha um seguidor, que devia ser o Walter Nick dele. E o nome era Kill George Soros. Epá, quando nós temos pessoas que podem dizer isto. Don't worry, this will all work itself out. They're still going to have to go out and put a bullet in Donald Trump. Se nós fazemos um algoritmo, nós, entre aspas, epá, quanta gente que até o apoia, já sem saber, já deve ter escrito alguns numa rede social, algo do género, porque o nick dele era o Kill George Soros. E foi a partir daí que responsabilizaram o algoritmo do Gab, que defende a liberdade de discurso. Mas eu compreendo o conceito dele, porque a liberdade de discurso também requer responsabilidade de quem está a dar o discurso. E obviamente que quem é radical não é uma... O discurso é a desculpa para justificar a sua ideologia psicopata. O caminho não é ao contrário. Não é alguém que tem já uma sede de matar para começar e encontra justificações políticas para o fazer. Não é por aí, mas estamos a levar com disfranchising e todos os mecanismos e veículos que a gente está a tentar usar para dar este discurso ainda racional, porque eu digo-vos sinceramente, e já partilhei isto mais vezes,
quem anda preocupado com esta merda é a gente, não? E a perpetuação da espécie, do ser humano, e de não sermos escravos deste sistema financeiro não próspero que provoca as alavancas que nos estão sempre a controlar e etc. E não é preciso este misto de caldeirão multicultural, toda a gente pode ter uma economia próspera, etc. Uma grande utopia, mas tipo, a caminhar para a resolução ou para resolver o problema, estamos num retrocesso social tão grande em que estamos a voltar às raízes mais básicas em relação às pessoas que defendem este caldeirão multicultural, quando são os verdadeiros, são o maior obstáculo, porque estão depois a chamar ao outro lado, que é a chamada oposição que defende a justiça e no fundo, algum tipo de igualdade para todos, porque não é coabitável os dois termos, acabamos por sermos vaiados por não patrocinarmos este caminho a passo largo para a autodestruição. Pronto. É simples. E depois acontecem estes eventos que têm um peso bem maior para mudar as nossas vidas do que outros. Vá-se lá perceber porque os outros são sempre justificáveis. Até isto da caravana. Porquê que ninguém aborda o tópico? Até a ONU está toda preocupada e o Trump e deixa-os entrar, que se lixe. Seja lá quantos é que sejam como a Europa, destruam-se socialmente. Temos que acabar com este tipo de patriotismo ou nacionalismo do Trump. Escolham o termo da identidade de palavra, que eu até isso vejo people a discutir como se não fosse a mesma coisa, que é incrível. Nunca ninguém discute até na ONU, mas por que raio é que estas pessoas têm que fugir para os Estados Unidos? E eu, se fosse os Estados Unidos, fazia um corredor direto para o Justin Trudeau, então toma lá, já que defendes tanto essa merda, fica tu com eles. Os legais ficamos nós com, os ilegais vão sempre em frente até lá acima e lhes pagamos autocarros. E tu ficas bem na fotografia para o povo canadiano continuar a odiar mais um bocadinho. Mas e então? Vamos continuar a... Quando é que a ONU discute qual é o problema dos países que os andam a fazer sair dali? Se calhar são países que defendem o mesmo tipo de ideologia que é o protocolo da ONU. É o parasita e o sintoma para continuarem a resolver um problema que se perpetuam a si próprios, e quem é que paga sempre o preço é o povo. E quando alguém levanta estes problemas, tu és racista, tu és xenófobo, tu és de extrema direita, tu és o diabo que te carrega, man. É sempre a mesma coisa, estamos sempre nesta nhanha. E o ódio entre fações, que quanto mais o problema se torna complexo, mais é apresentado e facionado em termos sociais de uma forma simplória, acaba por ser uma ofensa à inteligência a toda a gente que esteja de qualquer lado do cerco, quer lá saber. Mas, divagações à parte, agora era bué da louco isto não estar a gravar. Vamos só dar aqui um muito curto, como por exemplo, ele também tinha conta no Facebook. Mas o Facebook, como tem o dinheiro para se safar mediaticamente e não só os mídias foram pagos para os promover ao longo destes anos, porque eu acho que há pessoas que acham que a net é simplesmente o Facebook e o Google e o YouTube, vamos então ouvir os coitadinhos do Facebook neste caso, porque o Gab levou logo o pau, porque o Gab é uma rede social de extrema-direita, como aquele gajo disse logo, né? He was the sole follower of two accounts, and one of the accounts was called, the first name was Kill George and the last name was Soros. So there is a Facebook account out there that is allowed on Facebook that exists. Kill George Soros. Called Kill George Soros. Yeah, and there's another one called Kill All Socialists. Okay, so here's the page Kill George Soros. This man is the only follower. Do we know who's who owns this page or who set it up? That's the problem. We can't figure that out. Right. Why? Why can't we? Because it's anonymous on Facebook. And it's permissible on Facebook. Yep. Isn't that amazing? Here's the thing. It really isn't. The service is so big that they can't catch all these things. And that's a problem in itself. But you figure there would be a flag for something There'd like be some kind of algorithm that says kill George or kill anybody. Mas lá está. Agora, quem se levanta com algum tipo de especulação sou eu. Mas o Facebook não consegue. É porque é anónimo. Quer dizer, o Gab foi logo enterrado por ter sido a única rede social que detectou a presença destes dois personagens e deu a sua complacência total para ajudar à investigação destes casos. Porque para todo
para todo o efeito, mesmo o CEO, por mais esperto que seja, sabe que está num mercado económico que tem que julgar as regras com. Então, além de ter a participação de ambos os personagens, disponibilizou logo todos os meios e ferramentas para a investigação sobre o qual. Depois temos um gigante, comparado com o Gab, um megalómano da rede social, com os seus apologistas nos mídia a dizer ele criou aquilo anónimo, a gente não consegue. Não consegue, é uma merda. Mas o que é que isto quer dizer? De certa maneira, quer dizer que há aqui uma concertação, um aproveitamento em todos os campos de uma desgraça, mais uma vez, politicamente, financeiramente, economicamente, socialmente, digitalmente, sempre a mesma treta. E o povo, pomba, come e está a colher, que é uma maravilha. E agora vamos passar para o... Portanto, Facebook está eliminado, está desculpado, não conseguem. Mais um atestado de incompetência à NSA e a todos os serviços secretos de inteligência que usam as ferramentas do cibermundo, sem sequer mencionar que andam na Dark Web e na Subnet, que é 500 vezes ou 500 mil vezes maior que a net que a gente tem acesso a ver. E não sabem nada, não percebem nada, mas quando uma rede social se chega à frente para dar as ferramentas para ajudar, para não estar a pôr em prática o seu business plan, os que o estão a fazer de forma desonesta ainda patrocinam os mídia para difundir este tipo de informação, e quem se enterrou neste caso foi mesmo o Gab. And he wrote, and I'm not going to read it in its entirety because it's incredibly offensive, Trump is surrounded by, and then he says a slur, as long as Trump is surrounded by, things will stay the course. There is no MAGA, making America great again, as long as there is a blank infestation. So you've dealt a lot with Gab and this type of speech in your professional life? It's digital threat intelligence. It's looking beyond the Twitters, the Facebooks, the Instagrams. It's starting to dive into threatening statements that are made in the deep and dark web, alt websites. So when we start looking at this individual, we're going to be looking at, obviously, his statements on Gab, but beyond that, how many other things has he been posting on? Again, these are red flags, but they highlight a real challenge for law enforcement, is the availability to take all of this information in, digest it, and then make a decision as to, do we go and look at this individual? Like, what is the threshold for law enforcement engagement? I mean, Twitter and Facebook and everything like that, they have standards. Right. When you start going into the domain that has no standards, that it's a free reign. Uou, espera aí, um domínio que não tem standards, que não tem regras. Então ainda há bocado ouvimos o gajo do Facebook tipo, a gente não consegue. E depois este hipócrita está a defender as ferramentas que os outros têm pelo seu controle e a sua sanitação de informação e conteúdo. E uma merda. Estão a brincar ou quê? Então a gente não vê todos os dias, até por causa do Bolsonaro ter ganho, uma portuguesa que despediu a empregada de limpeza brasileira porque votou Bolsonaro por causa da incompetência que ela tinha de lhe passar a ferro só porque tinha votado nisso. Essa gente é socialmente aceita, esse algoritmo não apanha ninguém. Mas depois há este aproveitamento, devem estar a gozar, mas estão a gozar desde que o Bolsonaro ganhou, as ofensas, as ameaças, até aquele caso dos outros que decapitaram alguém lá porque admitiu que votou, mas isso é na boa, isso passa para debaixo do radar, isso é na boa porque está tudo com medo do... Irgendwelche Anhänger, irgendwelche Weltanschauungen sollen das hier Isto são as pessoas que o fazem. Este é o soundbite das pessoas que têm medo deste soundbite. São exatamente isto. E acusam o opositor de ser exatamente isto. Está tudo desenquadrado, está tudo maluco, está tudo alucinado. Mas pronto, vamos lá continuar a ouvir porque é que o Gab... Porque o Gab foi mais um soldado que caiu na trincheira. E depois vêm os outros. Behind paid firewalls. What is law enforcement's ability to get in there and start looking at early warning of anomalous behavior, some red flags? Every single time we've sat at this desk and we talk about, well, there was a posting here, there was a posting there. But how can law enforcement engage? And I think that's what we need to look at, is giving law enforcement the tools to look at everything. Listen, there's analytics around digital media every single day. I mean, Target can tell
based upon my profile when I want to buy a blender, right? Right. They should be able to come up with algorithms across the board, become unified to start looking at this anomalous behavior to see what is an early warning sign Right. for behavior that has the potential to move along the continuum from just rhetoric to physical action. And just that's for the record, target. Gab says, hey, we support law enforcement. We contacted the FBI today. That's what they Right. say. But the existence of these sites where you can do anything, say Right. anything, and usually these guys will claim, oh, I don't mean it, I'm just playing around. But some of them are serious. Para já é um problema os sites onde. E depois dizem sites, mas pronto, ok. Onde as pessoas dizem o que querem e acham o que querem. Isto é que é o problema. E depois este gajo simplesmente estava a defender a censura. Mas como é que as forças de autoridade não podem ter acesso a toda a informação que as pessoas postam na net? É pá, porque existe uma coisa chamada a privacidade. E mesmo que toda a gente. Mas o que é que querem fazer? A informação que sai na internet diariamente, ciclicamente, constantemente, é tão grande que é massivo. Ninguém vai conseguir monitorizar. E se começarem a discriminar as pessoas por algoritmos, porque alguém diz mata. Olhem só os chats de discussões de jogos online, que são FPS, tipo Counter-Strike, Armies, seja lá o que for que joguem, um first-person shooter, um Battlefield. E as pessoas estão a comunicar, mata o gajo, mata isto, mata aquilo, é um overload, mas é essa a abordagem ou que tal, tipo, realmente combater um bocado a corrupção interna que existe por baixo da cortina de teatro e deixar de fazer menos conflitos e libertar as pessoas um bocado, deixarem a sua opinião, porque isto são problemas que são criados por forças obscuras bem maiores do que não é que não haja um doido de vez em quando, mas os nossos vizinhos detectam. Se ele vive ao nosso lado, a gente dá por isso. E se tivéssemos algum tipo de realmente justiça ou forma de relatar como cá a linha da violência doméstica, mas todos nós sabemos que depois na hora de alguém bater à porta do filho da puta que agrida bacana, esquece essa merda, tu é que ainda te metes em problemas e tens que lhe partir tu o vizinho e depois levam-te a ti. Mas o que é que a gente vai fazer? Olha, vamos cortar com o Gab, então vamos passar já para o Gab, porque o Gab é tipo a Palestina deste planeta das redes sociais, de certa maneira. Vamos ouvir o CEO, então, do Gab, eu até tenho aqui a página aberta, o Andrew Torba. Andrew para os amigos, Torba para os pais. Como ele é editado, em termos de defesa, porque ele foi o único que chegou-se logo à frente para tipo, usem toda a informação que o meu serviço angariou sobre esse user para apanharem-no e usarem em prova em tribunal. E o que é que o mundo fez contra eles? Pumba, fecha. Porque és extrema-direita, radical, etc., porque defendes o discurso livre, porreiro, mais uma facada no discurso, igual ao que eu estou aqui a tentar praticar e que muita gente o quer fazer ainda. Saturday, a gunman opened fire inside a Pittsburgh, Pennsylvania synagogue, killing 11 people. And since then, a lot of attention's been focused on a website called Gab.com, a social media platform where the accused shooter Robert Bowers posted comments expressing anti-Semitic views. A man named Andrew Torba founded the site. Torba spoke exclusively focused on a website called... Eu rebobinei um bocadinho o clipe, só para vocês verem. Só para terem uma ideia do calibre. Temos uma loura toda boa, pronto, deve ser, não, gorda não é, e aquele homem assim mais de idade a dar aquela credibilidade à informação. Ele vai dizer Gab.com, é Gab.ai, é uma equipe inteira. É o homem da gravata a ter que dizer, escrito no teleponto que alguém escreveu, vindo de uma fonte de informação que devia ser oficial, passa por tanta gente, e mesmo assim esta gente, é um simples erro. Posso ser eu a embirrar, mas vou embirrar. É Gab.ai, não é .com. Estúpido merda. Estás a falar do quê? Mal, faux pas. Gab.com, a social media platform where the accused shooter Robert Bowers posted comments expressing anti-Semitic views. A man named Andrew Torba founded the site. Torba spoke exclusively with Mark Hiller from our sister station in Pennsylvania.
Wearing a cap that says make speech free again, Gab.com founder Andrew Torba finds his social media platform linked to the worst mass shooting at a synagogue in U.S. history. And I was horrified to find out that this this alleged terrorist, was on our site. Gab's domain provider took the site offline after learning Robert Bowers, the accused gunman at Tree of Life Synagogue, had an anti-Semitic digital footprint on Gab and posted just minutes before the attack, quote, "I'm going in." Torba claims Gab is a victim of unfair guilt through association. There are bad people in the world, and they are on every social network. They are on the internet. And for the media to attack us and blame us for the actions, these horrific terroristic actions of one man who bears the sole responsibility for this, no one else. He also believes his site, which he says has more than 800,000 community members, helps expose dangerous individuals who otherwise would lurk in silence. More speech is always going to be the answer to combat bad speech or hate speech. Torba says while his Gab platform allows people to speak freely, he's enforced guidelines. Case in point, he claims, is his removal of some 100,000 bots connected with the alt-right computer hacker Weave, known for its calls of genocide against non-whites. Free speech is not anarchy, and I think a lot of people misinterpret that. They think that free speech means you could say anything and do anything you want, and that's just not true. While Gab is down, Torba says don't count him or his site out. We will be back. We are building everything essentially from scratch on our own, from the ground up. In Wilkes-Barre, Pennsylvania, Mark Hiller reporting. Torba says he contacted the FBI and the Department of Justice this past weekend once he became aware that Bowers was a community member on Gab. E pronto, e deixa já mandar isto fora. Isto foi a versão sanitada, porque o site neste momento, como eu já disse, continua em baixo. E porquê? Porque ele foi tipo, de certa maneira, mesmo com esta entrevista altamente censurada, porque obviamente que ele está a ser classificado nos mídias como uma rede social de extrema-direita, como não podia deixar de ser, porque basicamente eu tenho que usar isto. Don't worry, this will all work itself out. They're still going to have to go out and put a bullet in Donald Trump. Isto não é de forma nenhuma radical, mas e lembrem-se mais uma vez que outros personagens dentro destes eventos participaram no Facebook, só que o Facebook põe um porta-voz a dizer epá, não dá. E depois põe outro chill, completamente chill, a dizer que eles é que são os maiores, o Gab não tem os sistemas de controle, por isso está o contexto feito para mais uma vez haver censura. Em troca de números com significados abstratos que... Enfim, a mim dão-me que pensar. Mas agora vou-vos pedir imensa desculpa. Eu vou passar um segmento do Alex Jones. Sim. Thanks for having me, and that's exactly why I'm on this show, and that's exactly why I'm not talking to any mainstream media outlets. You give me a fair chance, you allow me to speak my mind, allow me to tell the situation from my perspective without any bias, so I really appreciate that. So here's the situation. Last night, we shut down Gab at around 10 o'clock Eastern. We did this preemptively because 9 o'clock this morning, our hosting provider had pulled our service. On the website, we proclaimed that we've spent pretty much the past 48 hours working directly with the DOJ and with the FBI. They have praised us for our work in helping them with this situation and to bring justice to this awful, despicable event. I'm on about 3 hours sleep. That is our top priority. The media can attack us all they want. They're showing up at my parents' home. I just got a text message from my mom. The media just showed up at my parents' home. They're calling old professors. They're trying to get in touch with my brothers and old friends from high school. They're now launching an all-out assault, an all-out character assassination on me, on my family. We're receiving death threats. Why? Because I stood up and built my own platform for freedom of expression and for individual liberty for all people. Why? Because I am working with law enforcement directly, cooperatively, helping to bring justice and see to it that justice is served in this horrific tragedy. That is why they are attacking me. That is why they are attacking my family. That is why they are attacking Gab. These people are disgusting and despicable. And there's no way I'm going to cower. There's no way I'm going to bend the knee. And there's no way I'm going to stop fighting. We are going to get Gab.com
back online, whatever it takes. We're going to come back and be bigger and better than ever before. And thanks to the media, it doesn't matter. It doesn't matter what they write. It doesn't matter what these talking heads say on TV. It doesn't matter what these verified blue check marks that no one's ever heard of say on Twitter with their opinions. That's not the real world. 80% of normal, working class, blue collar, average people agree with Gab. They agree and want to defend free expression and individual liberty at all costs. And they know that there are disgusting murderers and terrorists and pedophiles all over Facebook, all over Instagram, all over Twitter, and they are not blamed. There's no call for shutdown of these platforms. So, you know what? Here's the thing. Without Gab, the FBI and the DOJ would not have this mountain of evidence or a motive against this alleged terrorist. And, we also wouldn't know that he does not support the president of the United States at all. So I think that might be one reason why the media is so upset, is because now they can't point and say, hey, this is all Donald Trump's fault. Look, this is one of your supporters. Because this man did not support Donald Trump, and he made that very clear on Gab. And if he wasn't on Gab, we would not have known that. If he wasn't on Gab, the FBI and the DOJ would not have a mountain of evidence now to prosecute him. So we're really proud to be working with law enforcement, and we will happily take the slings and arrows from the dishonest and disgusting media elites, and we're going to stand tall and fight for free expression and individual liberty for all people. I got to tell you, you're one of the most articulate people I know. And compared to the heads of other tech companies, you're a wizard. I mean, these guys are bumbling, stumbling buffoons because they're usually front men and they're also reading off teleprompters. But I'm on Gab, and even more so that I've been banned everywhere else. And I see what's on there, and a minority of it is the Nazis, but they've all been pushed off the rest of the internet. It's not your fault that then you have a free speech venue and they're there. People should go debate them. They should go argue with them there. That's what it's all about. But meanwhile, like you said in your tweets, and I don't know how long you'll have Twitter because they're calling for that to be taken down so you can't respond to these lies, that Twitter is a cesspool of radical Islam, a cesspool of Nazi crap. They leave all that up because it creates division. But it's the libertarians and the people that call out the censorship or call out authoritarian China. It's those of us that are real classical liberals that are being shut down because we're Big Tent, we're popular with minorities, we're popular with everybody, and that's why Gab's got to be shut down. That's why InfoWars has got to be shut down, because we're popular, because we're successful, and we scare the big tech companies, and we scare the big mainstream. Andrew, thanks for joining us. You can break it all down and give us the latest. Sure, Alex, thanks for having me, and that's exactly why I'm on this show, and that's exactly why I'm not talking to any mainstream media outlets. You give me a fair chance, you allow... E pronto, e é por causa disto que depois o Alex Jones enjoa, porque... Epá, mas mesmo assim, é assim, o Alex Jones foi banido aqui e dali, não sei o quê, e agora é o Gab e não sei o quê. O Alex Jones é um bocado uma caricatura sobre ele próprio, é um bocado... E por que não ele existir? Não é? É tão fácil aceder a um site pornográfico e etc. O que ele até se torna cómico. E por que não? Qual é o problema? Há tanto conteúdo na internet, normal, que é tão abismal, que eu não sei porque é que é tão seletivo este problema. E depois temos os grandes, não é? Ok, deixa só fechar este YouTube. Isto realmente, o Soundbox interfere com os atalhos no timeline do YouTube. Problemas a resolver. Soundboard da treta. Então vamos agora para os throwaway clips. Então, depois desta polémica toda com o Gab, e de ter sido encerrado por causa destas coisas que, epá, eu duvido que tenham algum tipo de carimbo histórico na mente e na psique das pessoas a longo prazo, porque são muito mal contadas e triviais e etc. Vamos ouvir, por exemplo, os coitadinhos do Facebook no Frontline, que é um programa, sei lá, tipo 60 minutos. Pronto, é demais para eles. O Gab levou com o pau por cooperação e os grandes caem nesta impunidade que até é justificada através de uma investigação jornalística em que, digamos, o culpado inventa a história que lhe apetece. But Facebook hadn't been set up to police the amount of content coming from all the new places it was expanding to. I think no one
at any of these companies in Silicon Valley has the resources for this kind of scale. You had queues of work for people to go through and hundreds of employees who would spend all day, every day clicking yes, no, keep, take down, keep up, making judgment calls, snap judgment calls about does it violate our terms of service? Does it violate our standards of decency? What are the consequences of the speech? So you have this fabulously talented group of mostly 20-somethings who are deciding what speech matters. And they're doing it in real time, all day, every day. Isn't that scary? It's terrifying, right? Their responsibility was awesome. No one could ever have predicted how fast Facebook would grow. The trajectory of growth of the user base and of the issues was like this, and of all staffing throughout the company was like this. The company was trying to make money. It was trying to keep costs down. It had to be a going concern. It had to be a revenue-generating thing, or it would cease to exist. Pois, é engraçado. Olha, ninguém estava à espera que crescessem tanto. Não, com a promoção e o financiamento que tiveram, não, de maneira nenhuma. E depois, temos muita gente para controlar. Não é por nada, mas cada vez que eu clico num link e vai para a página de Facebook, diz logo, sign up today. E eu sei que posso passar a tarde a fazer 10 contas. Ninguém me faz um IP traceback e diz, você já abriu uma conta hoje, porque a gente tem muito por monitorizar. Olha, coitadinhos. Quer dizer, o outro que é uma operação bem mais pequena, pôs-se à disposição. Estes aqui, que são uma mega operação, não tem gente que chegue. Se calhar se vocês são uns gulosos do caraças, querem dinheiro à brava. Não sei, vamos lá continuar a ouvir, a ver se a gente faz sentido disto, porque o gap foi fechado. E coitadinho do Facebook, estas coisas saem todas na mesma altura, como se fosse uma reafirmação para a ilusão da propaganda que nos está a ser vendida. In fact, Facebook was preparing to take its rapidly growing business to the next level by going public. The social media giant hopes to raise $5 billion. The pressure heading into the IPO, of course, was to prove that Facebook was a great business. Otherwise, we'd have no shareholders. Facebook, is it worth $100 billion? Should it be valued at Zuckerberg's challenge was to show investors and advertisers the profit that could be made from Facebook's most valuable asset, the personal data it had on its users. Por isso é que não é partilhada, porque é um negócio. Vejam lá, de certa maneira, o quão nobre foi a atitude. Andrew Torba, de pelo menos ter participado, porque se por acaso o Zuckerberg, figurativamente, porque deve ser só um Elon Musk dentro do Tesla já neste momento, dissesse, eu não partilho a minha informação com vocês, porque eles até tinham informação onde é que estás? Isto é muita pasta. Do Robert Bowers. Até tinham informação, mas aí já não conseguem partilhar. Porquê? Porque a informação que eles têm é tão bem mais detalhada, é tão bem mais, digamos, rentável financeiramente, que eles próprios, não as dispõem à segurança que tanto propagam no seu próprio disclaimer e continuam a patrocinar sem recursos toda a merda que provoca estas situações, enquanto outras redes sociais que estão-se a tentar esforçar para defender os valores que nós defendemos, por assim dizer, não os outros intervenientes, mas enfim, é isto que acontece. São os coitadinhos, têm todo o tempo de antena para darem ouvidos aos ouvidos, qual eles dão ouvidos, e censuram toda a gente do qual os ouvidos não lhes é conveniente, porque depois, na hora da competência digital, nem sequer têm a capacidade para providenciar algum tipo de data, porque senão ainda é um golpe financeiro aos acionistas que continuam a proporcionar este tipo de facilitismo político para arrumarmos este mundo a um sítio pior. Mark, great as he was at vision and product, he had very little experience in building a big advertising business. That would be the job of Zuckerberg's deputy, Sheryl Sandberg, who'd done the same for Google. At Facebook, we have a broad mission.
We want to make the world more open and connected. The business model we see today was created by Sheryl Sandberg and the team she built at Facebook, many of whom had been with her at Google. Publicly, Sandberg and Zuckerberg had been downplaying the extent of the personal data Facebook was Epá, e Sandberg and Zuckerberg, o que é que eu preciso dizer? collecting and emphasizing users' privacy. We are focused on privacy. We care the most about privacy. Our business model is by far the most privacy friendly to consumers. That's our mission, right? I mean, we have to do that because if people feel like they don't have control over how they're sharing things, then we're failing them. It really is the point that the only things Facebook knows about you are things you've done and told us. But internally, Sandberg would soon lead Facebook in a very different direction. There was a meeting, I think it was in March of 2012, in which, it was everyone who built stuff inside ads, myself among them. And, she basically recited the reality, which is revenue was flattening. It wasn't slow, it wasn't declining, but it wasn't growing nearly as fast as investors would have guessed. So she basically said, we have to do something. You people have to do something. And so there was a big effort to basically pull out all the stops and start experimenting way more aggressively. The reality is that, Facebook has a lot of personal data, your chat with your girlfriend or boyfriend, your drunk party photos from college, etc. The reality is that none of that is actually valuable to any marketer. They want commercially interesting data. What products did you take off the shelf at Best Buy? What did you buy in your last grocery run? Did it include diapers? Do you have kids? Are you a head of household? Right? It's things like that, things that exist in the outside world that just do not exist inside Facebook at all. Sandberg's team started developing new ways to collect personal data from users wherever they went on the internet, and when they weren't on the internet at all. And so there's this extraordinary thing that happens that doesn't get much attention at the time. About 4 or 5 months before the IPO, the company announces its first relationship with data broker companies that most Americans aren't at all aware of, that go out and buy up data about each and every one of us. What we buy, where we shop, where we live, what our traffic patterns are, what our families are doing, what our likes are, what magazines we read, data that the consumer doesn't even know that's being collected about them because it's being collected from the rest of their lives by companies they don't know. And it's now being shared with Facebook so that Facebook can target ads back to the user. É fixe, né? Epá, que entrevista espetacular. Mas, entretanto, o Gab é que é fechado. Ok, tudo bem. Eu até tenho aí um clipe da nova revisão de quais são as melhores marcas de carros, porque agora o infotainment, ou seja, o teu acesso ao Facebook em relação a estares dentro de um carro, epá, isso é que interessa. E compra tudo elétrico para perdermos a autonomia de nos deslocarmos como cidadãos soberanos e indivíduos que queremos ir para um sítio um bocado mais distante do que o Big Brother nos quer controlar dentro de uma rede de microgestão que a União Europeia sempre tem aquele exército de burocratas a nos tentar controlar. E está a correr tudo bem. E graças ao Slave Book, porque não lhe consigo chamar outro nome, continuamos a compilar a nossa própria informação. Até eles se riem da informação que nos pode vetar um currículo, porque estávamos um bocadinho sloshed naquela noite e tirámos aquele selfie estúpido que nos impede de ter aquela carreira do qual nós estudámos por causa de uma noite por estupidez tua. Não, o que interessa é o que tu vais comprar, mas vamos ouvir mais assim um bocadinho disto. Acho que está a ser muito interessante. At Facebook, the business model built on getting more and more of users' personal data was seen as a success. But across the country, researchers working for the Department of Defense were seeing something else. The concern was that social media could be used for really nefarious purposes. The opportunities for disinformation, for deception, for everything else are enormous. Bad guys or anybody could use this for any kind of purpose in a way that wasn't possible before. That's the concern. And what did you see as a potential threat of people giving up their data? That they're opening themselves up to being targets for manipulation. I can manipulate you to buy something. I can manipulate you to vote for somebody. It's like putting a target, painting a big target on your front, on your chest, and on your back and saying, here I am, come and manipulate me. I've given you everything you need. Have at it. That's the threat. E depois temos pessoas como o Tim Cook, que apresentou-se perante a Comissão da União Europeia para dar as suas queixas em relação a este caso que está a cair em cascata e está a ser mal usado.
para novamente censurar a internet, que já não chegava aos memes. Afinal, será que realmente a nossa informação é assim tão valiosa? Porque a União Europeia parece que ser bastante complacente ou incompetente para legislar este tipo de ação. The desire to put profits over privacy is nothing new. As far back as 1890, future Supreme Court Justice Louis Brandeis published an article in the Harvard Law Review making the case for a right to privacy in the United States. He warned, gossip is no longer the resource of the idle and of the vicious, but has become a trade. Today, that trade has exploded into a data industrial complex. Our own information, from the everyday to the deeply personal, is being weaponized against us with military efficiency. Every day, billions of dollars change hands and countless decisions are made on the basis of our likes and dislikes, our friends and families, our relationships and conversations, our wishes and fears, our hopes and dreams. These scraps of data, each one harmless enough on its own, are carefully assembled, synthesized, traded, and sold. Taken to its extreme, this process creates an enduring digital profile and lets companies know you better than you may know yourself. Your profile is then run through algorithms that serve up increasingly extreme content, pounding our harmless preferences into hardened convictions. If green is your favorite color, you may find yourself reading a lot of articles or watching a lot of videos about the insidious threat from people who like orange. In the news, almost every day, we bear witness to the harmful, even deadly effects of these narrowed worldviews. We shouldn't sugarcoat the consequences. This is surveillance. And these stockpiles of personal data serve only to enrich the companies that collect them. E coitadinho do Facebook. E o mais engraçado agora é que vamos passar exatamente para a mesma vertente que está sendo introduzida tecnologicamente em modos de Big Brother, porque eu não tenho nada contra a tecnologia, está a ser usada da forma errónea. Agora vamos ver qual é o critério de... Onde é que está esse clipe? Ok, de os fabricantes. E isto foi disfarçado em termos de notícia no meio de um segmento comercial, no meio de um serviço noticioso, como acontece cá muito, em que os carros continuam a ser classificados cada vez mais como a parte elétrica, ou seja, do infotainment, consoante a caracterização de qualidade do construtor em relação ao produto que a gente vai adquirir. Ou seja, não só deve ser um carro, como tem que ser um objeto de compilação de data para continuar a perpetuar isto que ouvimos o Tim Cook a dizer no Parlamento Europeu. É só um bocadinho. Jonathan Lincove tests cars for a living. He's in the driver's seat for Consumer Reports, determining which automakers are the most reliable. And how critical is reliability when it comes to an automaker's long-term success or a model's success? Reliability is the key thing that's going to keep a customer coming back. Consumer Reports' annual reliability survey collected data on everything from the engine and transmission to the doors and electronics. 29 automakers were ranked, and U.S. companies didn't fare well. Ford was the top American brand at number 18. Asian manufacturers did the best. Toyota came in second, and Lexus, which is owned by Toyota, took the number 1 spot. We took a spin in a Lexus RX 350. Consistently, Toyota and Lexus have been our top 2 brands in our brand report card. Problems with infotainment systems tripped up other automakers, including Volvo, which landed at the bottom of the list. Their large infotainment system has caused problems. It's crashed, it's hung, it's had a reset on owners. Tesla dropped 6 spots to 27th this year. If you look at the Gee Whiz factor,
It's got what they, okay. Lynn Cove had problems getting the wing doors to open on the Model X SUV, which scored poorly. That's a big problem that we've seen. They're not always working, they're not latching, they're not opening up all the way. Lynn Cove says reliability is just one consideration when purchasing a new car. Performance and price should also factor into the final decision. Kenneth Craig, CBS News, Colchester, Connecticut. E pronto, e fica aqui o resumo. Apesar de tudo, não é que a parte elétrica do carro não interesse. Mas basicamente a parte que explora a nossa data e começa a entrar num campo que se torna um bocado perigoso a estudar as nossas tendências e etc. Ao ponto que qualquer dia nem sequer dá para ir a uma loja sem nos sacarem um diagnóstico e proibirem a venda de certo produto que nós estamos interessados em adquirir. É aqui que a coisa se torna um bocado perigosa. E agora, sinceramente, acho que vou rematar o podcast por aqui. Vou só mandar assim mais uns clipes fora. E depois aquela coisa do racismo e nacionalismo fica para a semana que vem, porque tem sido uma semana extenuante. Mas já agora queria mostrar aqui a Elizabeth Warren. Onde é que está? Onde é que eu tenho esse clipe? Que é um espetáculo em termos de integridade democrática. Exatamente estas pessoas que estão sempre dispostas a tirar vantagem de uma crise política, como se comportam na hora de haver uma crise mesmo política, como foi o caso do Kavanaugh, que foi simplesmente um oportunismo para democratas como estes sacarem mais uns tostões para os seus cofres pessoais para concorrerem a sabe-se lá o quê, se não há perpetuação da estupidez e da parvoíce que praticamos. Vamos ouvir ela a ser confrontada com um facto óbvio e, ao fim e ao cabo, como um Robles no Bloco de Esquerda, descartar-se do problema a nível pessoal porque não sabe e é a cabeça de um polvo com tentáculos demais para poder controlar. And one other thing that really we found out recently, I think is pretty unconscionable, is the fact that Senator Warren was fundraising illegally using the vote on Justice Kavanaugh, the confirmation vote, to try to raise money for her campaigns. That just came out. You know, that's something that you should not be doing, first of all, when we are having a national discussion about the Supreme Court. It's trying to fundraise off it, but you did, and it turns out it's illegal. So can I just ask no, go ahead, please. Yeah. a question here? I hear Mr. Deal's statement about how wrong it was the way that Dr. Ford was treated, but I don't remember Mr. Deal speaking up when Donald Trump made fun of her. I don't remember Mr. Deal speaking out when the Republicans were actually ramrodding through the Kavanaugh nomination. I may have just missed it, but I don't remember it. You know, that's because, Senator Warren, I don't look for every opportunity to try to grandstand. Now, I didn't recall you responding to the mayor of Somerville making a pretty negative statement this last week, but the fact of the matter is that was such an intense moment in our country's history as far as trying to deal with presumption of innocence, the cornerstone of our legal system. And you were willing to throw it right out the window because you were part of the Senate Democrats who were trying to score political points by using poor Dr. Ford's testimony as a way to drag down a man without any corroborating evidence. So I don't think I quite understand the answer, because I'm looking for the times when you've called out Donald Trump, when he's made fun of someone like Dr. Ford, when he's made fun of someone who's disabled. I would like to drill down on what Representative Deal said. The fundraising while the vote was being taken on the Kavanaugh hearing, did you or did you not do that? Actually, I don't know, and I don't know what the. Isn't there an ethics committee? Yes, there's an ethics complaint has been filed about a fundraising. Then I will check into it, but I don't know. E pronto, e não sabe, porque é a resposta mais simples, porque se fosse dada do outro lado, obviamente que o escândalo havia de ser bem mais abrangente até a nível mundial, como um pequeno faux pas político dentro dos termos da Constituição deles e da forma como se governam. Mas é engraçado como a balança pesa sempre diferente para os dois lados. E pesa sempre diferente para os dois lados, tanto em termos políticos, como em termos geopolíticos, como até em termos cibernéticos, em que o Gab foi o sacrificado no meio desta equação toda, como justificação para esta campanha de... Porque há aqui um apoderio... Isto é que é ofensivo dentro da cabeça dos políticos, que nem sequer notam, devido à sua arrogância e à sua sede de poder para
a representarem o melhor de quem os representa e quem os patrocina para estarem no poiso como uns lacaios que nos governam e decidem por nós políticas que nós não temos interesse nenhum, nem sequer patrocinamos de maneira nenhuma e estamos sempre condicionados a votar no menor dos dois males, quando os dois males fazem sempre a perpetuação do problema, porque o mal está fora deste país e nós não conseguimos votar neles. Isto está completamente nojento e desde todo o tipo de colheita de informação, todo o tipo de supressão de discurso, todo o tipo de limitação de voto, até porque torna-se num desespero nacional, pessoas que pensam um bocado fora do circuito do status quo, considerarem que raio de partido será que é o partido certo, que não está à espera de oportunidade para se corromper em nome dos revoltados, que andamos a crescer devido ao marxismo estar a aumentar de uma forma tão exponencial e lá estamos nós a participar neste círculo. Que raio é que a gente pode fazer? Todas as redes sociais que defendem algum tipo de discurso de liberdade acabam por ser sabotadas por motivações políticas e por aproveitamento de trends, de informação de valor de data que passa de forma absolutamente vendida através de scripts e pessoas que estejam dispostas a participar, a compactuar com os mídia para nos dar este tipo de informação, para continuar a influenciar a forma como nós pensamos em nome da liberdade, que é simplesmente uma censura. Está aqui um jogo absolutamente confuso, absolutamente dinâmico, absolutamente seletivo, para mentes seletivas, que temos que varrer através deste nevoeiro todo informativo e chegar à conclusão de que basicamente é sempre o oprimido que está no lugar certo da questão, que é uma tristeza, mas a classificação que é atribuída acaba por ser o maior obstáculo de pessoas como nós falarmos mais alto por causa dos clichês básicos que são sempre atribuídos em nome do discurso livre, que tanto, digamos, quem nos chama o dito, o defende como. E isso é a parte mais ridícula desta equação toda, desta normalidade, destes rótulos, desta tomada obrigatória de posição, porque se não fosse obrigatório tomar uma posição, a discussão havia de ser muito mais saudável, mas e agora? O que é que vamos fazer? O que é que vamos fazer? Deixa eu pôr aqui um soundbite. Perpetuar o ciclo. E pronto, este podcast fica por aqui. Vou editar isto, tentar pôr no ar ainda hoje, já passa das tantas. Tinha aqui mais clipes sobre nacionalismo e racismo e etc, mas fica para a próxima semana, porque realmente isto também não são clipes muito cruciais em termos históricos, porque não é nada de novo, é simplesmente mais uma confirmação numa história que influencia bastante a nossa socialmente, apesar de nós não termos vivido esse tipo de realidade, mas fica para a semana. Tudo bom para todos. Gab, afinal devíamos ter se calhar investido mais, mas não valia a pena, porque lá está, é isto, o podcast, este podcast é este o problema. Porra, é que não dá para ser autêntico nos dias que correm, porque se tu fores autêntico e genuíno ficas fechado, e se tu fores um complacente, um bandido, um ladrão, seja lá o que for, em qualquer tipo socioeconómico, qualquer classe, qualquer corrupção pessoal em termos éticos ou morais do próprio indivíduo que compactua com este sistema de destruição da humanidade inteira no mundo ocidental, porque é por aqui que começa, porque é por aqui que simplesmente acaba, porque bárbaro já é o resto do mundo. É por aqui que a coisa começa e é por aqui que a coisa vai. E é por aqui que nós estamos a ir, e é por aqui que está a ser defendido. E é por aqui que é proibido falar deste tipo de assunto. E é por aqui que quem permite é desculpado, quem ajuda é censurado. Até ao próximo podcast. Tudo bom? Tudo bom.